Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 29 de março ao dia 4 de abril. A gente já vai se encaminhando aí para o quarto mês do ano. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora aqui do canal Caminho do Despertar, co-criadora e mensageira das estrelas, que vem trazer para vocês mensagens e inspirações baseadas na astrologia, no estudo dos planetas lá no céu e como isso se correlaciona com a nossa vida aqui na Terra. Essa semana a gente vai ter a energia aí de uma lua minguante, mas ela acontece só lá no próximo domingo. Então a gente ainda tem mais o início da semana muito forte com a energia da lua cheia que acabou de acontecer no signo de Libra no domingo, agora. Então a gente começa a semana ainda com a lua no signo de Libra, ainda dentro dessa potência da lua cheia, trazendo aí um olhar muito forte para as nossas relações. E aqui é qualquer relacionamento meu com outra pessoa que não seja eu. Pode ser um relacionamento afetivo, familiar, no trabalho, com qualquer pessoa. Então aqui a gente está falando de relacionamentos interpessoais. E eu acho que o que evidencia bastante aqui, principalmente por Vênus, que rege esse signo de Libra, tá lá no signo de Áries, fazendo justamente essa oposição com a Lua no signo de Libra, e Vênus está juntinho do Sol ali, a gente tem muito essa polarização entre o eu e o outro. E a gente precisa, em algum momento da nossa vida, olhar para esse processo, para as minhas relações em geral, para as pessoas com quem eu convivo e perceber se há equilíbrio entre o eu e o outro, entre a minha posição dentro da minha própria vida, o meu lugar, o lugar que eu ocupo na minha própria vida e esse outro com quem eu tenho essa troca. Então é uma questão aí de alteridade, né? O quanto a gente se coloca em primeiro lugar, ou o quanto a gente coloca esse outro, e é claro, aqui alguns outros, né? Não é todo mundo que a gente coloca antes da gente mesmo, mas sim, a gente sabe que tem relações que existe um certo desequilíbrio nessa balança, e em algum momento isso pode ficar pesado demais, a gente manter, a gente sustentar. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente é mãe, quando a gente tem ali um filho que depende totalmente da gente, a gente vai em algum momento, por algum período, colocar essa criança acima da gente mesmo, porque é parte do próprio instinto de proteção, para que haja sobrevivência, para que haja vida, mas é um período da nossa vida. Depois, em algum momento, a gente tem que resgatar o nosso próprio lugar ali. Muitas mães, muitos pais, né, mas mais as mães aí acabam colocando tanto esse filho em primeiro lugar, que depois, quando eles seguem para a vida, elas não conseguem mais viver a própria vida, porque elas não têm mais esse olhar para elas mesmas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa vida, ela precisa ser vivida por nós mesmos. Ela precisa que a gente preste atenção no nosso lugar sempre, e não é no sentido de egoísmo, é no sentido de autoacolhimento, de autoamor, porque é desse lugar que eu consigo dar o meu melhor para todos que estão ao meu redor. Tá? Então, essa lua, ela pode trazer questões aí que foram evidenciadas nessa lua cheia, e na segunda-feira a gente pode estar tendo que lidar com essas questões, a gente pode estar tendo ainda resquícios, digamos, de tudo o que aconteceu. Então observa, analisa, percebe se tem alguma relação aí específica que está pegando mais hoje e como você pode fazer esse balanço para que você esteja num lugar, numa posição na sua vida em que você se sinta extremamente bem, principalmente com você mesmo e você mesma, porque não adianta com o externo. O externo, ele tá tentando lidar com as próprias questões. Então, se a gente fica tomando do outro e querendo que ele tome da gente, então vira aquele troca-troca, né? A gente nunca vai estar satisfeito, a gente nunca vai estar se sentindo amado, reconhecido ou visto o suficiente. Então, em algum momento a gente tem que perceber, tá? Sou eu mesmo que preciso me dar aquilo que eu espero tanto do outro, tá? Então observa aí na segunda, observa essas questões de relacionamento que vieram à tona, talvez, dentro dessa energia da lua cheia, lembrando que relacionamento aqui é qualquer relacionamento interpessoal.
Então, como a gente começa a semana nessa energia da lua cheia e a gente vai indo para a energia da lua minguante no outro domingo, a gente tem uma semana de queda de energia, e isso é importante a gente deixar bem claro aqui. É uma semana da gente recolher tudo que surgiu até essa primeira fase do ciclo, que foi a subida até a lua cheia. Então, tudo que veio, todas as emoções, todas as questões, agora é a hora da gente recolher, né? Se recolher e acolher tudo isso, tentando usar o discernimento para fazer essa limpeza, para fazer essa triagem, para que no próximo ciclo, que daí começa na próxima lua nova, a gente possa seguir em frente carregando apenas o necessário, carregando apenas aquilo que faz sentido para a gente nesse momento. Quanto mais peso desnecessário a gente carrega, então vamos pensar que aqui surgiu uma questão mal resolvida com alguém, um conflito em algum relacionamento seu. Se você engole isso ou guarda algum sentimento, alguma questão ali e segue ignorando o que isso queria te trazer, te ensinar, te mostrar, você vai em algum momento talvez sentir o peso, porque vai acumulando. Então vem outra questão e outra questão muito parecidas, ou com a mesma pessoa ou em outras situações, mas sempre tentando mostrar a mesma coisa, para que em algum momento a gente pare, a gente perceba e a gente transmute isso. Eu acho que é essa palavra, a gente ressignifique, a gente solte, para que a gente possa seguir cada vez mais leve, cada vez mais em contato com quem a gente é de verdade, porque muitos desses conflitos, eles surgem de questões do ego, de questões que fazem a gente olhar muito para o que a gente acha que é, e não para quem a gente é de verdade. É para esse lugar que a gente está sendo chamado cada vez mais a olhar e a se reconhecer. Na terça, a lua já amanhece no signo de Escorpião, seguindo essa jornada aí pelos signos e diminuindo de tamanho, lembrando dessa fase, né, dessa passagem de fase da lua cheia para a lua minguante. Então, se encaminhando dentro desse processo, a gente pode ser convidado a lidar de uma maneira mais profunda com tudo aquilo que a gente está sentindo e vibrando nesse momento. Na verdade, assim, a gente tem aspectos bem interessantes no céu, bem positivos até, que podem fazer com que a gente tenha novas percepções mais diferenciadas ou profundas sobre alguma questão ou sobre nós mesmos, principalmente se a gente fez o trabalho interno até aqui. Então, se surgiu lá uma questão e eu observei, eu ressignifiquei aquilo, eu resolvi dentro de mim, digamos assim, pode ser que isso feche algo, né, ou tire da frente um bloqueio que estava impedindo de eu acessar a minha verdade, de eu acessar alguma questão dentro de mim, alguma visão sobre a minha própria vida, sobre a minha própria essência, digamos assim, que eu ainda não tinha percepção. E aí isso se abre, isso fica mais claro e a gente vai sentindo cada vez mais clareza e certeza do caminho a seguir. Então traz uma possibilidade desse aprofundamento nas nossas próprias percepções internas, no nosso próprio mundo psíquico. A gente pode atingir aí camadas muito profundas, dimensões muito profundas da nossa própria alma, se a gente permitir que esse processo aconteça. Se a gente fica com medo, a gente bloqueia. O medo impede a gente de acessar camadas profundas nossa e pode fazer com que a gente viva sempre no raso, sempre nessa camada superficial, onde as coisas são sempre desafiadoras, onde tudo acontece fora do nosso controle, porque a gente não se permite mergulhar fundo para entender a verdade por trás. Então, nesse momento, se você aceitar esse convite, pode ser um momento muito transformador pra gente. Num sentido mais cotidiano, digamos assim, emocional, pode ser aí 2 dias, né, terça e quarta principalmente, que a gente se sente mais emotivo, que as coisas ficam mais profundas, que podem sim surgir situações, dependendo do nível de consciência que a gente estiver vibrando. Então, se a gente
gente não fez aquele trabalho interno, a outra situação pode ser a gente mergulhar muito profundamente nas dores, nas culpas, nas questões que surgem, ou elas vêm de fora para cutucar alguma coisa que está dentro de nós mal resolvida. E se a gente não vê dessa forma, a gente só absorve aquilo de uma maneira desafiadora e sofredora, né? E a gente precisa, em algum momento da nossa vida, assumir o compromisso com a nossa felicidade. Quer dizer, enquanto eu ficar presa nessa visão pequena de mim mesmo, me vendo como um ser pequeno, desprovido de proteção, de acolhimento externo, a gente vai ficar preso nesse ego menor, nessa visão do nosso eu menor. Mas a gente tem dentro da gente um eu maior, um potencial gigantesco de ser aquilo que a gente quer ser, porque a gente já é. A gente vê muito nesse processo de ser lá na frente, a gente vê muito nesse processo linear de temporalidade, mas na verdade a gente já é, a gente já está sendo aqui agora, só que existem camadas ali com as quais eu estou me identificando ainda. Então, em algum momento, essa transformação, esse processo alquímico da nossa alma precisa acontecer e ele só depende da gente decidir. Eu acho que a intenção, que começa com uma decisão, ela é a parte mais importante de todo o processo de autoconhecimento, de todo o processo de cura que acontece na nossa vida. Então se abra para isso, assuma esse compromisso e eu tenho certeza que a felicidade vai começar a bater na sua porta cada vez mais, porque você mudou a chavinha, você mudou a percepção da sua própria vida. Na quinta, a Lua amanhece em Sagitário e ela vai ativar Júpiter que está lá em Aquário. A energia muda completamente aqui, até porque a gente está com o Sol no signo de fogo, a gente tem uma energia bem externalizada, bem favorável para a gente expandir cada vez mais a nossa vida em algum nível, em alguma direção, seja aquilo que a gente quiser fazer crescer nesse momento, quiser focar a nossa energia e talvez ressignificar, mudar de ideia ou buscar alguma coisa que possa nos fazer bem. Lembra aquela decisão que você acabou de tomar? Aqui você tem a chance de já começar a se realizar nesse sentido, de já começar a se divertir no processo, a se libertar de velhas ideias. Então, quando vier aquele pensamento julgador, crítico, querendo sempre achar o defeito, você muda a chavinha na hora e fala: não, eu decido ser feliz, eu não vou mais aceitar esse tipo de padrão mental que fica ali matutando na minha cabeça. É possível sim mudar um padrão que a gente tenha, seja de comportamento, de pensamento, não é necessariamente fácil e tranquilo, pode ser, se a gente vê dessa forma, mas é possível, né? É possível para quem está disposto a isso, é possível para quem está aberto, é possível para quem decide. Então, mais uma vez, o poder da decisão. Essa lua, ela traz um ar mais aberto, mais ampliado, então a gente pode sim estar sendo convidado nesses 2 dias a sentir mais alegria, felicidade, expandir a nossa energia. Como é uma lua de fogo, o sol está em fogo, então aqui o único cuidado é ansiedade, excesso de energia, conflitos, enfim, coisas que, se a gente não estiver atento, se a gente estiver muito inconsciente, pode acabar acontecendo. Então é bom avisar. No sábado, a Lua amanhece em Capricórnio e no domingo ela faz lá o aspecto desafiador com o Sol e é oficialmente minguante, entra oficialmente na fase minguante. Nesse momento, a gente está sendo convidado a olhar para aquilo que não ressoa mais na nossa vida. Como a energia do signo de Capricórnio, que fala muito de questões práticas, terrenas, materiais e muito voltada para as nossas metas e para aquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida, eu acho que agora é um momento bem interessante para a gente voltar para as nossas listinhas lá de ano novo, para as nossas intenções, mesmo que você olhe para dentro e fale: tá, o que eu quero de verdade a partir de agora? O que talvez eu esteja querendo, mas não faz mais sentido porque não ressoa com o que eu quero de verdade, que eu estava querendo só para buscar reconhecimento, buscar aceitação, ou porque todo mundo está fazendo, todo mundo está querendo. A gente está vivendo um momento da sociedade em que a noção de sucesso, ela está mudando. Então até a geração dos
nossos pais, sucesso era ter uma família, era ter a sua casa própria, ter um emprego estável, era aquela noção de família feliz, né? Que a gente viu sendo desconstruída e sendo, enfim, ressignificada de várias formas, porque foi um processo falido. Muitas famílias não se sustentaram nesse ideal de felicidade, né? Aquela coisa da família margarina. E agora a gente percebe que o sucesso está muito atrelado a conseguir uma certa quantia de seguidores ou de alcance no seu projeto, ou ter um projeto online e ser bem sucedido nesse nicho, nesse sentido. E eu acho que muitas pessoas acabam se sentindo mal, se sentindo frustradas, porque elas tentam ir para esse ideal de felicidade, que significa ter coisas, ou possuir uma certa quantia de dinheiro. E em algum momento a gente vai ter que ressignificar o que é sucesso pra gente. O que é sucesso para você? Você vai ter que pensar em algum momento, porque se a gente está no inconsciente, no automático, a gente começa a buscar o sonho dos outros, a querer coisas porque todo mundo está querendo ou está fazendo, e a gente continua se sentindo vazio. A gente pode até chegar lá, a gente pode até conseguir essa ação, esse sucesso que as pessoas dizem que é o ideal de sucesso, mas a gente olha para o lado e fala, tá, o que tem depois disso? Porque isso não me realizou, isso não me preencheu, né? E eu falo de um lugar que também já esteve ali, sabe? Que até no passado corria muito, buscava muito esse ideal e chegou num certo ponto em que não fazia mais sentido para mim, né? Então é o momento da gente rever. Essa lua minguante tá pedindo pra gente perceber a partir de agora o que ressoa com a nossa alma e ir em direção a isso. Caso contrário, a sensação vai ser muito forte de frustração, de incapacidade ou de não pertencimento daqui para frente. Então a gente precisa rever, a gente precisa perceber para onde a gente está indo e por que a gente está seguindo por aquele caminho. Porque não é porque todo mundo está fazendo que a gente também tem que fazer. Eu acho que esse é o convite, essa reflexão que eu deixo aqui para você. Então vamos para a cartinha da semana e olha a carta que a gente tirou essa semana, Relâmpago. Essa cartinha no tarô de Marseille, ela é equivalente à carta da Torre, que é a carta número 16. E essa energia aqui, ela é bem clara também pela imagem, né, de algo que se rompe, algo que quebra, algo que não se sustenta. É uma carta que está muito alinhada com essa energia de Capricórnio, da lua minguante ali, mostrando pra gente que tem certas coisas que precisam ruir, que precisam quebrar, que precisam simplesmente desmoronar na nossa vida para que a gente possa reconstruir algo ali, para que a gente possa realmente focar no que faz sentido pra gente. Então, se você viver algum tipo de situação essa semana em que algo saia fora do planejado, digamos assim, é porque aquilo está sendo tirado da sua vida para que você perceba o que realmente faz sentido, para que você encontre um outro movimento, uma nova visão a respeito das coisas, ou um projeto, um sonho, uma meta, ou simplesmente algo que faça mais sentido para você. Confia nesse processo que a gente está vivendo num universo em que tudo está o tempo todo sendo construído, nascido, digamos assim, mas também desconstruído e destruído. Se a gente olhar para as galáxias, muitas estão nascendo, né? A gente tem um berçário de estrelas, assim, digamos assim, mas a gente também tem galáxias que estão morrendo, que estão na fase de simplesmente se fundir com outra, ou o Sol também, a gente pode pensar que ele nasce, ele tem lá o seu auge, depois ele vai sumindo, ele vai diminuindo, e a gente precisa perceber que a gente também tem esses ciclos na nossa vida, e quando a gente não aceita o fim, quando a gente não aceita esse processo de desconstrução, a gente não tem força para reconstruir, a gente não entende que a gente pode começar sempre e sempre de novo, a gente pode todo dia recomeçar. Na verdade, a gente nasce e morre
todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Que todo dia quando você acorda, você nasce de novo e todo dia quando você vai dormir, você morre? Você nunca sabe se você vai acordar no dia seguinte. É uma coisa que a gente não pensa a respeito, mas a gente não tem certeza. E no outro dia a gente está lá, nascendo novamente, recomeçando um novo dia, recomeçando uma nova vida. Então começa a ver a vida dessa forma que vai ficar muito mais fácil para você recomeçar, para você reconstruir, para você adquirir uma nova abordagem e fazer algo melhor com a sua vida, fazer algo melhor com isso que você não vê como tem saída hoje. Simplesmente solta, deixa ruir para que algo novo possa surgir. Então, antes de eu fazer a pergunta da semana, eu queria já pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um like aqui para mim se esse vídeo fez sentido para você, se tocou seu coração de alguma forma, e se você sente que vai fazer bem para alguém também, compartilha com ela, que eu vou adorar saber que o meu conteúdo está ajudando mais e mais pessoas. Então é por isso que eu peço, na verdade, para saber se faz sentido para você e para que a minha mensagem possa crescer cada vez mais. Então a pergunta que eu quero deixar essa semana para você, já ressoando com a energia da lua minguante que a gente vai ter lá no fim da semana, é do que você escolhe se desapegar, porque já não ressoa mais com o que você quer da sua vida daqui para frente. Deixa para mim aqui embaixo, por favor, o que não ressoa mais e você quer se desapegar nessa energia da lua minguante. Inclusive eu vou deixar para você aqui embaixo uma meditação com a energia da lua minguante para você se conectar com essa potência de limpeza emocional, espiritual, de padrões, de quebra de padrões que a gente tem muito forte dentro dessa energia. Então eu vou deixar aqui para você. Então é isso, eu desejo para você uma excelente semana, uma semana incrível, cheia de coisas boas, de processos positivos que visam sempre a evolução do seu ser. Um beijo enorme para você e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!